Se o rim não funciona, a gente tem problemas gravíssimos, que é o acúmulo de toxinas no nosso organismo, o acúmulo de sais, o acúmulo de água, aumento da pressão arterial e mais um monte de problemas decorrentes disso que são extremamente perigosos, né? O acúmulo de líquidos no nosso corpo pode ser letal, então a gente precisa cuidar, ter uma saúde perfeita dos rins, né? Tentar ter a melhor saúde dos rins e isso garante a nossa saúde como um todo. Antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre plantas que podem prejudicar o seu rim. Então assim, via de regra, todas as plantas que têm oxalato, o oxalato ele é agressivo para os rins. Por exemplo, carambola. Carambola pode parar os seus rins. Se você é uma pessoa que tem fragilidade dos rins, ou que você já tem algum problema renal, pessoas com rim perfeito funcionamento, pode consumir carambola sem problema nenhum. Não tem problema. Logicamente não vai se entupir de carambola, mas pode consumir carambola sem problema nenhum. Mas pessoas que têm algum tipo de fragilidade nos rins, a carambola pode causar nefrite grave, pode causar paralisia dos rins, e você pode ter que fazer hemodiálise. E se não fizer, poderá morrer. Então é preciso tomar muito cuidado com o consumo de carambola com pessoas que têm problemas renais. Outra planta que causa problemas graves aos rins é a babosa. Eu vejo muita gente falando de tomar suco de babosa o dia inteiro, de comer babosa, de engolir babosa. E muita gente fica brava comigo quando eu falo isso, porque as pessoas amam a babosa, mas veja bem, a babosa precisa de muito cuidado. Ela tem compostos antraquinônicos que são prejudiciais para o rim se você utilizar em excesso. Qual é a dose que eu posso usar então de babosa, Daniel, por dia? 1 colher de sobremesa do gel por dia. Isso para que você tenha um resultado saudável e favorável com o uso da babosa. Se você exceder isso, você pode, acumulativamente, você pode vir a ter problemas renais graves, inclusive com risco de fazer hemodiálise, porque pode ter uma parada dos rins. Muito bem, chega de falar de desgraça, vamos falar de coisas boas, vamos falar de que a gente pode resolver com as plantas medicinais com relação aos rins. Nefrite é a inflamação do rim. Então, quando eu tenho a inflamação do rim, eu tenho uma nefrite. E a nefrite não é uma doença, mas é um conjunto de doenças, de problemas que podem acontecer com o seu rim que vão causar essa inflamação. Pode causar dor para urinar, pode causar redução da filtração dos rins, o que é um problema grave para a gente quer que os rins filtrem, né? Funcione isso. E a nefrite, então, ela pode ser aguda, quando ela pode surgir por conta por exemplo, de uma dor de garganta que você teve, mal curada, né? O pessoal gosta de falar de mal curado. Mas mal curado significa quando o agente que causou a inflamação da garganta migrou pela corrente sanguínea e como o rim filtra todo o sangue, ele filtrou aquele agente causador também e ficou preso no rim e ele se proliferou lá. Por conta de hepatite, por conta de HIV, bom, tem um monte de situações. E ela pode ser crônica quando ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando você tem uma nefrite, você tem uma diminuição drástica da produção de urina, então você vai urinar muito menos. Você pode ter uma urina avermelhada, o que pode significar, por exemplo, excesso de concentração de bactérias mortas, isso pode ter um excesso de concentração de toxinas na sua urina e até mesmo sangue na urina, certo? Pode deixar a urina com tom avermelhado. Você pode passar a ter excesso de suor, porque é um mecanismo que o seu corpo tem, como a gente já falou sobre isso, de eliminar líquidos de alguma forma do seu corpo. Então você pode ter um excesso de suor, principalmente nas mãos, no rosto, nos pés, começa a suar demais. Você pode ter inchaços, né? Começa a inchar por conta do acúmulo de líquido, então incha as pernas, incha os olhos, incha tudo. As principais causas normalmente é o uso excessivo de medicamento. A pessoa, como eu disse, usa muito antibiótico, usa muito diurético, usa muito anticonvulsionante, usa esteroides, bom, usa vários tipos de medicamentos de maneira continuada, né, a longo prazo. Então vamos lá, o que a gente pode fazer com as plantas medicinais? Aquelas plantas que eu já indiquei para você, como chapéu de couro, embaúba, douradinha, quebra-pedra, cana do brejo, elas são os diuréticos que você vai utilizar, né, vão agir de maneira anti-inflamatória, antisséptica no seu sistema urinário de maneira geral. Nesse caso, na forma de compressa sobre o rim, a minha indicação é deitou, faz um chá bem forte com a planta, molha uma toalha nesse chá, logicamente numa temperatura que vai ser adequada para não causar queimadura na pele. Você vai fazendo compressa em cima dos rins, né? Põe a toalha quente e deixa até começar a esfriar. Começou a esfriar, molha de novo,
põe de novo, molha de novo, põe de novo, até que o chá, de modo geral, esteja frio. Isso leva mais ou menos de 15 a 20 minutos a compressa. Estou falando agora se o seu problema é bacteriano, se o seu problema é fúngico, é viral, está atacado, algum micro-organismo atacando o seu rim. Como é que você vai saber se é ou se não é? Exame de urina para saber. Bom, nesse caso, você vai tomar o açafrão, a casca de cajueiro e o ipê roxo. Essas plantas são excelentes como antibióticos. Então, nesse caso, tome o chá dessas plantas para combater esses micro-organismos. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês.